Bom dia, Rodine, muito obrigada pela apresentação. Bom dia a vocês que acordaram cedo, madrugaram aí, né? Não sei de que região vocês estão falando. Eu falo aqui da região sul do país. Então vocês vão sentir meu sotaque, vão perceber também que estou um pouquinho afônica, rouca, então em alguns momentos vou tossir. Aqui está um pouquinho frio, agora são 13 graus, né? Aqui em Curitiba. No Rio Grande do Sul deve estar mais frio ainda. Então, é um privilégio poder fazer a abertura desse evento, que é tão importante, né, para a nossa região aí. Então, eu quero começar, vamos ver aqui que tudo funcione, apresentando os objetivos. Eu estou admitindo aqui o pessoal, tá, Rodine, também. Os objetivos desse momento, né, dessa palestra. Então, primeiramente, contribuir aí com o pessoal do Rio Grande do Sul. Como vocês podem perceber, a imagem aqui é do Jardim Botânico de Curitiba, que a prefeitura até fez uma homenagem aos gaúchos, colocando as cores da bandeira em alguns símbolos da cidade. Então, acho que é bem representativo e é um dos elementos que a gente tem o nosso objetivo aqui, que é o Congresso Beneficente. Então, que eu pensei em falar? Eu olhei a programação, vi que o conteúdo é vasto, é imenso, e aí, para fazer uma abertura do congresso, falei, nossa, tem que ser algo diferenciado. E aí eu pensei em falar para vocês um pouquinho da radiologia em perspectiva. O que que isso significa, né? Então, eu quero apresentar o conceito de perspectiva, eu quero reconhecer a importância da perspectiva na radiologia, e aí eu quero oferecer para vocês um olhar e que vocês possam criar uma própria perspectiva, né, sua própria perspectiva da radiologia, né? Porque cada um aqui vai ter uma história para contar, vai ter uma realidade, e é isso que eu queria trazer para vocês, para que vocês possam realmente se conectar com o que eu vou falar. Então, quando a gente fala em radiologia em perspectiva, deixa eu só arrumar aqui, a gente fala da palavra perspectiva. Então, o que que isso significa? Ela vem de perspectivos, que é do perspecto, que significa olhar até o fim, examinar atentamente. Então, quando a gente parar e pensar na radiologia, a gente precisa ter esse olhar do início ao fim do processo do que é fazer um exame, o que é realizar um exame, né? A gente fala muito em vários conceitos e a gente fala, o exame tal, mas realmente a gente olha na perspectiva de que o paciente chega lá no início e vai até o fim, como que está esse nosso olhar para a radiologia? Então, são perguntas meio provocativas aqui para fazerem vocês pensar um pouquinho sobre isso. E aí, outro significado ali, né? Em edição, é perspício, que significa olhar através, ver bem, olhar atentamente, examinar com cuidado e reconhecer claramente. Quando eu entendi que a palavra perspectiva é uma palavra tão grande e coloca tanta informação para a gente, eu falei, gente, isso precisa entrar na radiologia de vez. E aí, em breve, vai ser uma surpresa para todos. Vou ter um site aí, que é o Radiologia em Perspectiva, onde vão ter algumas aulas, vão ter projetos, muitas coisas boas, que é para vocês terem esse olhar através das imagens, né? Então, acho que vai ser um negócio bem bacana, em breve vai ser lançado, e aí eu vou avisar todo mundo. Mas o que que eu quero reforçar aqui? Que quando a gente pensa em perspectiva, a gente tem que ter esse olhar através, né? E a gente fala muito da imagem, que a gente olha através do ser humano. Então, é um olhar muito crítico, é um olhar muito importante e é um olhar, vejam, com cuidado. E isso é importante. Às vezes, na radiologia, a gente acaba esquecendo, às vezes foca só no exame em si, mas o olhar do todo é muito importante. E é isso que eu quero oferecer hoje para vocês. E aí eu começo com uma cena chocante aqui do príncipe, né? Não sei se vocês sabem, o príncipe William foi fotografado nessa perspectiva, né? Alguém fotografou ele assim. E o que que vocês podem interagir no chat, tá, pessoal? O que que vocês veem nessa imagem? Ele está fazendo um gesto obsceno, certo? Todo mundo concorda? Nossa, que horror, o príncipe fazendo isso. E aí, olha que interessante. Se você olhar por outra perspectiva, de outro ângulo, vamos lá, peraí. Olhe como você vê. Percebem que uma imagem ela pode ser distorcida, a visão depende como você se comunica, e aqui vem, quando a gente fala em perspectiva, a gente está falando de uma
comunicação também, que é algo muito importante, que muitas vezes o pessoal acaba deixando de lado. Então, a gente tem que ter esse olhar, porque se você olha só com uma visão, você pode estar errado. E aí a gente pode fazer uma brincadeira aí na radiologia, porque a gente, olhando pelo olhar, né? Vamos pensar lá num paciente na UTI, né? O enfermeiro fez todo o preparo, né? Foi lá, acesso central, fez cirurgia, o paciente, tudo. O enfermeiro, ele vai ter o cuidado, porque ele sabe o quão complexos são todos aqueles fios lá. E aí vem alguém da radiologia e só coloca, entre aspas, a chapa atrás e estraga algum fio lá, né? Tira, desconecta. Então, veja, o olhar é o cara da radiologia vai atrapalhar o meu serviço. Então, talvez a gente tenha um olhar do quão complexo é o serviço da enfermagem. Então, quando a gente começar a se comunicar melhor e entender a perspectiva que um olha e outro olha, isso é muito importante para nós. E eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter para a radiologia. Qual é a perspectiva que os outros profissionais olham o profissional da radiologia? A gente precisa fazer esse questionamento. O outro questionamento é como eu quero ser visto enquanto profissional da radiologia. O que que eu faço de diferencial? Há pouco eu conversava com o professor Rodini que a gente oferta eventos, a gente faz vários movimentos e muitas vezes o pessoal não participa. Às vezes não participa por questão financeira, por isso, por aquilo, mas a gente sabe que tem uma oferta muito grande, né, de possibilidades que o pessoal acaba deixando de se comprometer, de estudar. Então, é algo importante para que vocês olhem essa perspectiva, né? Vamos ter esse olhar que é importante, não só enquanto estudante, depois como profissional, enfim, a gente precisa estar sempre cuidando da perspectiva e cuidando do nosso olhar. Então, aqui uma imagem só para vocês perceberem, aí eu juntei as duas para mostrar o quanto pode ser só o ângulo que a gente tem, né? Só o olhar ali diferenciado. Vou ver se alguém escreveu ali no chat. Ó, que bacana, a Juliette já está participando. Às vezes percebo que os outros profissionais que estão na equipe multidisciplinar têm um olhar que somos alheio, não só aos manejos, como às patologias do paciente que estão ali. É verdade. E aí, como que a gente pode fazer? E aí fica a reflexão para a gente transformar essa realidade, porque talvez o outro profissional esteja vendo a gente com o primeiro gesto. E não com o segundo. Por quê? Porque a gente não deu a posição para ele olhar a radiologia com outro olhar, né? Todo mundo sabe. Vamos pensar na perspectiva das pessoas que não conhecem a radiologia. Quando vocês começaram a fazer o curso, o que que foi dito para vocês? Nossa, você vai morrer de câncer. Nossa, mas a radiação. Nossa, mas esse curso trabalha pouco. Ah, você vai trabalhar na rádio, né? Então, eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, tenho certeza absoluta que alguém já falou, nossa, mas vai morrer de câncer. Então, assim, olha como a sociedade tem esse olhar. Olha como os outros têm esse olhar. Às vezes a própria família. Tenho certeza também que vocês estão no primeiro semestre do curso, quando vocês falam que fazem radiologia, a tia, a mãe, todo mundo muito orgulhoso de você, vai lá e fala o seguinte: olha, eu tenho aqui um exame, você não pode dar uma olhadinha para ver o que que eu tenho? O pessoal já acha que a gente vai diagnosticar na primeira semana do curso, né? Então, eu tenho certeza que vocês já vivenciaram isso. E aí, a gente tem que tomar o cuidado de que imagem que a gente quer passar enquanto profissional, o que que a gente quer fazer. Então, é algo importante que eu queria deixar essa reflexão para vocês. Deixa eu ver aqui no chat que eu ia trabalhar pouco e ganhar muito. É verdade, tem essa, né? O pessoal acha, ah, radiologia não trabalha e ganha bastante, se aposenta mais cedo, e não é bem assim a realidade, a gente sabe que não é assim. Então, como que a gente pode, e aí fica a minha pergunta provocadora, mudar essa realidade? Como que a gente pode mudar a perspectiva das pessoas que estão, às vezes, a multidisciplinar, né, os colegas de trabalho, ou então o paciente, ou o médico que trabalha com a gente, os nossos familiares, como que a gente pode mudar essa realidade? Então, fica aí a provocativa, depois a gente vai conversando sobre isso. Então, quando a gente pega lá no dicionário, no Aurélio, né, famoso dicionário nosso, você pega a palavra perspectiva, ou o próprio Google mesmo, e ele te traz 1 bilhão de definições. É muito interessante. Peço desculpa que a tosse aqui é o frio, né? Então, tem diferentes a palavra perspectiva tem diferentes conotações. E olha que legal.
Tem na parte da filosofia, nossa, tem muita coisa bacana. Tem na parte da arte, né? Ai, a perspectiva do artista, o olhar, a vista, miragem, horizonte, aparência, esperança, panorama. E olha que bacana. A perspectiva também tem a palavra possibilidade. E aí, quando a gente fala radiologia em perspectiva, eu faço um jogo aqui de palavras que eu posso radiologia e as possibilidades, porque a radiologia nos possibilita muito. Quando vocês entram no curso, vocês começam lá com o raio-x, de repente você pode ir para contrastados, de repente você tem tomografia, tem ressonância, tem veterinária, tem N possibilidades, tem docência. Então, assim, o que que é o rico da radiologia? Que talvez a gente, enquanto profissional, precise valorizar mais, que é as possibilidades que eu tenho com a radiologia. E aí, eu trago para vocês um olhar maior sobre o que está acontecendo na radiologia, tá? Dentro dessa perspectiva de possibilidades. Então, vamos lá. A gente pode falar ali de avanços tecnológicos. Então, eu queria, se vocês quiserem citar lá no chat alguma coisa que tem um diferencial, eu quero trazer para vocês algo que eu estou pesquisando, não tenho muitas informações ainda, mas tem o que eles chamam de twin. Como se fosse ter o paciente, como se fosse você, e eles fazem todos os testes nesse boneco tridimensional, nesse fantasma, né, o Phantom, que você pode testar um procedimento antes para ver as consequências e depois você fazer acontecer. Então é muito interessante, tem muita coisa. A radiologia gente, é surreal, assim, tem muita coisa acontecendo. Então, os avanços tecnológicos a gente vê, por exemplo, a mamografia, a tomossíntese, veio para Curitiba em 2000, né? Então, 2010. Aí você pega e você fala assim, nossa, é um avanço. Hoje a maioria das pessoas sabem o que é, mas para a época era um negócio assim, nossa, é super novidade. Então, hoje os avanços são muito rápidos, os avanços tecnológicos na área da radiologia são imensos. E aí nós, enquanto profissionais, nós precisamos estar nos adequando, né? Pesquisar muito, ficar sempre atento às novidades. A gente fala aí quando pensa já, vamos para o próximo tópico ali, abordagens integradas, né? A gente vê a questão multidisciplinar, né? Então, os profissionais que se integram, fazem um tratamento ali, a gente tem um exemplo muito clássico, a radioterapia, que é bem multidisciplinar, tem o nutricionista, o nutrólogo, tem o físico médico, o dosimetrista, enfim, tem vários profissionais ali e que fazem essa abordagem integrada com o foco no paciente, né? E aí, quando a gente fala foco em paciente, a gente já pode pensar em protocolos. Cada exame vai ter um protocolo base, mas que você hoje em dia pode ir direcionando conforme a realidade do seu paciente, né? E aí vem a importância de você compreender exatamente o que você está fazendo. Isso é fundamental. Tem o impacto da radiologia, da inteligência artificial, né, dentro da radiologia, que é, assim, o tema, até tem um livro aqui que eu estou lendo, que é de um escritor brasileiro, né, o professor Roger Marx, que ele fala da inteligência artificial aplicada na radiologia. Né? Na JPR que teve, o pessoal falou muito desse impacto, né? De ter equipamentos que já verifiquem. Vocês já pensaram o equipamento sinalizando que vocês estão posicionando errado, baseado na inteligência artificial? Então, é algo que pode se tornar realidade, né? A gente, às vezes, acha que não, que é algo muito distante, mas a gente sabe que essa área tecnológica está avançando muito. Então, a inteligência artificial já é uma realidade, né? Ela só tá, o pessoal tem bastante receio ainda de algumas questões, mas ela já faz parte da realidade e isso não vai mudar, né? É uma tendência que avance. Quando a gente fala em telemedicina e radiologia à distância, é algo que tem muito a ver com o Brasil, se for pensar, porque tem regiões do país que não têm acesso, às vezes o interior do interior, né? Então, a radiologia à distância possibilita isso. Então, você pode fazer um exame, né? E aí entra a abordagem integrada dentro das linhas de divulgação de imagem, né?
Então, você tem lá um PACS, né? Você arquiva as imagens, manda para uma região, eles fazem o laudo, já manda para outro médico e assim vai. Então, é algo bem bacana. A radiologia personalizada, que entra ali junto com o foco do paciente, que é quando você consegue realmente personalizar, né? Deixar assim, eu vou fazer isso para esse paciente. E isso entra muito, por exemplo, em procedimentos relacionados ao câncer, porque muitas vezes você faz abordagens integradas, então uma químio bem específica e aí um rastreamento adequado, você personaliza. Então, é algo muito importante. A radiologia preventiva, que todo mundo já sabe, né? A mamografia é o exemplo clássico, né? E aí o pessoal acaba utilizando bastante. Então, cada vez mais para ser divulgada a importância, por exemplo, da mamografia. Ainda existem muitos receios, mas podem ver que a questão da humanização tem melhorado, da abordagem assim de pacientes com diferenciado. E aí, quando eu falo radiologia personalizada, eu vou voltar só um pouquinho, a gente pode pensar em pacientes autistas. Pacientes pediátricos, né? Porque a gente tem realmente uma personalização, às vezes, do ambiente, você coloca um ambiente mais propício para receber aquele paciente, então você está personalizando, né? Deixando para aquele paciente. Então, isso é muito legal e vai fazer, e já é parte da nossa realidade. Então, a gente tem que estar muito atento. E aí, 3 tópicos ali que eu deixei meio que para cima, mas para o final para falar para vocês, é a radiologia e pesquisa. Então, a gente fala muito da questão da pesquisa, tem muita coisa acontecendo, e é algo importante que a gente tem que estar atento, né? E quando eu falo em pesquisa, pessoal, não é assim, eu resolvi ver um negócio lá. Não, é algo sério, a pesquisa que tenha, que passe por comitê de ética. Às vezes eu vejo muita coisa errada, infelizmente, do pessoal fazendo pesquisa sem o cuidado de passar por comitê de ética. Quando a gente fala em ser humano, precisa passar pelo comitê de ética, porque sim, existem riscos. E a gente não vai fazer qualquer tipo de pesquisa, né, envolvendo radiação. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Algo importante também é reforçar a formação dos profissionais. Isso a gente fala, e quando eu falo formação do profissional, não é só, eu vou formar um aluno. Eu preciso pensar, o professor, ele está se formando, ele está se qualificando. Vocês viram lá no início, eu coloquei algumas das minhas qualificações. Por quê? Porque é importante, as pessoas têm que saber que eu estudo, né? Que eu estou buscando ser uma profissional melhor. Por quê? Porque eu escolhi, dentro da perspectiva da radiologia, ser docente, ser professora, mais de 15 anos já. Então, assim, é algo importante que vocês têm que ter esse olhar também. E aí, para finalizar, eu vou falar um pouquinho da radiologia e da ética, tá? Então, é fundamental a gente pensar e entender o que é ética, e aí já faz a conexão com a próxima palestra de vocês. Então, vamos lá. Quando a gente fala em radiologia em perspectiva, eu venho aqui com 3 perguntas e vou buscar as 3 respostas dentro desses 3 itens que eu falei por último. Então, o que que nós podemos compartilhar? Eu posso compartilhar com vocês a pesquisa que eu desenvolvi, um exemplo, né? São várias, mas um exemplo aqui. O que podemos construir, aí eu falo da formação profissional, e vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, e o que podemos transformar, que é a gente ter esse olhar mais ético e ser mais dentro da perspectiva da radiologia, realmente transformar a visão das pessoas sobre o profissional da radiologia. Então, vamos lá. Então, vou compartilhar aqui com vocês um exemplo de uma pesquisa que eu fiz. Então, como eu sei que tem uma dificuldade quando a gente fala em fazer um evento, né? Fazer uma pesquisa e vai depender de pessoas, né? Vou fazer, eu quero fazer uma pesquisa lá e de um questionário. Sim, preciso ter um desenvolvimento adequado e passar pelo comitê de ética. E aí, dentro da docência, eu estava dando aula de radiologia veterinária, me capacitei, né? Porque na época da minha formação não tive. E aí eu falei assim, cara, conversando com as alunas, e elas tiveram a ideia ali de confeccionar um produto educacional como material de apoio para as aulas de radiologia veterinária. Então, foi o que a gente fez. Então, eu consegui, mesmo sem, porque não queria passar por comitê de ética, a gente fez um projeto diferenciado. Então, nós desenvolvemos um produto educacional. O que que isso quer dizer? Então, primeira coisa, a gente sabia que a gente reconheceu que a radiologia veterinária é uma área diferenciada, né? Dentro de todas que a gente pode atuar.
eu queria, né, e as alunas também, que o aprendizado dos alunos fosse mais efetivos. E aí, o que que a gente percebeu? Que a gente tinha uma oportunidade, vejam, possibilidade e oportunidade de aprendizado. Então, a gente resolveu inovar e participar de eventos com o nosso cachorrinho. Então, o que que a gente fez? Aqui só um exemplo. Nós desenvolvemos um cachorro, daí o nome desse daqui é o Hacken, tá ali em laranja, que é o cachorrinho que ele é todo móvel. Porque eu pegava o quê? Eu dava aula, levava um ursinho de pelúcia, obviamente não dava para levar cachorro de verdade, só que ele não tinha toda a mobilidade que eu precisava para explicar os procedimentos. E aí as meninas junto, né? A gente fez aí uma pesquisa, materiais e tudo, e desenvolvemos os cachorrinhos. Aí tem o Hacken e a Regina. E aí elas bolaram o nome, que tinha que ter o nome delas, o meu junto. E aí até esse trabalho foi premiado em 2, 3 eventos, foi bem bacana. E é algo que a gente usa até hoje em sala de aula. E aí ele abre a boca, mexe as patas, então a gente consegue fazer todo o posicionamento, colocar na calha. Então é algo que eu queria compartilhar com vocês, rapidamente, né? Mas que é algo que vocês podem pensar em fazer algo diferenciado. Esse aqui a gente entrou com um processo de patente, né? Do produto. E vamos ver, tá lá rodando a patente ainda. Então, a ideia é, pessoal, que vocês possam desenvolver coisas para contribuir com a radiologia. Então, quando a gente pesquisa algo, o objetivo é sempre melhorar a nossa área e buscando algo que seja realmente o diferencial. Então, fica aí a dica. A gente fez na área de radiologia veterinária, mas dá para fazer muita coisa bacana. E aí, pensando na construção e na formação dos profissionais. Eu tive lá na JPR em 2017, o Dr. Manuel Rocha falou algo muito bacana. O aprimoramento é uma oportunidade ímpar. E aí, quando a gente fala em oportunidade, a gente fala, gente, em possibilidade. E aí, quando vocês participam de eventos, às vezes, puxa, tem que acordar cedo, olha a vantagem de ser online, você pode estar deitado na sua cama com o seu celular aberto, escutando, né? E fazendo anotações se quiser, dando esse tempinho aqui para que é uma oportunidade e talvez vocês consigam ter uma possibilidade de ideias, né? De construir algo novo, de fazer algo diferente. Às vezes você quer, que área que eu vou seguir? Não sei, né? Mas de repente, hoje deu um bichinho ali da veterinária, por que não? Né? Então, algo que é importante para vocês. Então, quando eu estive nessa JPR, nossa, abriu minha mente. Então, participar de eventos abre a nossa mente, dá possibilidades. Eu quero avançar nesse sentido, eu quero fazer isso. Então, isso é muito bacana. E aí, em 2016, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu fiquei lá com o John Lampiano, que é o autor do Bom Trager. Fiquei lá na casa dele e ele me levou passear pelos Estados Unidos, ali pelo Arizona. E a gente foi no Jardim Botânico da cidade de Phoenix, que é onde ele mora. E aí eu vi umas esculturas. Eu fiz um curso lá, uma capacitação docente. E eu vi essas esculturas e eu comecei a fotografar. Só que eu estava assim, posicionada no mesmo local, só que eu mudava a câmera, só mudando o ângulo. E aí, gente, tinha que dar aula em inglês, né, lá, e eu usei essas imagens para dar minha aula, falando, porque eu tinha que explicar o que que era radiologia, né? E aí eu expliquei, porque era assim, eu tinha que dar um aulão para um monte de gente que não era da área, mas eu tinha que fazer eles entenderem o que era radiologia. E aí eu mostrei essas imagens, né, dessa escultura do Bruce Monroe, que são basicamente, né, umas esculturas lindas, tudo de vidro, gente. E aí, esse ângulo, e se você for parar para pensar, pensa lá no ombro, né, quando a gente faz angulações, não é bem isso que a gente começa a ver a mesma coisa em diferentes perspectivas. Então, aí só reforçou a minha vontade de falar muito mais sobre a perspectiva da radiologia, de ter um olhar diferenciado. Às vezes você está vendo a mesma coisa, mas com um ângulo diferente, tá? Oi, professor? Estamos no tempo ainda, né? Então, aqui, ó, aqui de novo, vejam que aqui na imagem da minha esquerda, ela está mais ovalada, e aqui da direita está mais arredondada. Então, olha que bacana que você consegue começar a entender o quanto a perspectiva pode mudar, o quanto é interessante vocês terem esse olhar. Então, essas imagens me ensinaram muito além,
né, da radiologia, porque fez eu ter um olhar diferenciado. E aí, eu trouxe elas porque eu queria que vocês pensassem assim, às vezes, se eu colocasse vocês no mesmo lugar que eu estou e pedisse fotografem, talvez, né, não saia a mesma coisa, né? Muito provavelmente vai ser diferente, mas vocês podem ter o meu olhar e podem ter o olhar de vocês. Então, quando vocês fizerem participarem das coisas, tem um olhar do palestrante, mas criem, transformem, né, o olhar de vocês. Tenham esse olhar para as coisas. E aí, só para finalizar aqui, a gente vai falar de radiologia na ética. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, tem um livro, Qual é a Tua Obra, né? Muito bacana, e eu li e gostei e fiz uma época uma apresentação em cima disso. E aí ele fala que a ética é tudo aquilo que nos orienta, como a capacidade de julgar, decidir, avaliar com autonomia, ou seja, pressupõe liberdade. E aí, basicamente, a gente pode perguntar: eu quero, eu devo, eu posso. Então, quando a gente vai fazer um exame, a gente olha lá e diz assim: puxa, está certo? Devo fazer isso? Posso fazer isso? Eu quero fazer isso? Então, é algo que é bom para vocês refletirem. E aí, quando a gente pega o nosso regra de ética ali, a gente vê, né, as normas de ética, que a gente deve dedicar-se ao aperfeiçoamento e atualização dos nossos conhecimentos técnicos, científicos e sua cultura em geral, visando o bem-estar social. Então, aqui eu reforço que o nosso próprio conselho orienta eticamente que a gente deve se aperfeiçoar, né, continuar estudando. Então, façam isso, não deixem, porque estudar é ser ético, tá? E aí, para fechar aqui nossa fala, ainda tem 2 minutos. A radiologia em perspectiva, ela abrange uma ampla gama de temas da nossa área, do futuro da radiologia. Então, a gente tem a questão do foco da inovação tecnológica, a colaboração multidisciplinar, isso é fundamental, pessoal. O cuidado centrado no nosso paciente, sim, a gente precisa pensar muito no nosso paciente. A personalização, então, adequar a nossa realidade. Você vai tratar um senhor de uma forma, um jovem de outra. Por quê? Porque você vai falar a linguagem dele, você vai personalizar. E você, acima de tudo, vai ser ético. E é importante, claro que a gente quer sempre falar um pouquinho mais de ética, e é fundamental. Às vezes o pessoal, tema chato, ruim, né? Mas não é fundamental. Então, a ideia é mostrar para vocês que a radiologia é tudo isso, gente. A radiologia em perspectiva é tudo que a gente pode ser, eticamente falando. Então, eu queria agradecer aí, meu tempo se esgotou, tem mais um minutinho, que é o tempo do agradecimento. Eu queria agradecer à comissão organizadora, ao professor Rodine aí pela oportunidade, a todos os participantes, né? Sejam eles os moderadores, vocês que acordaram cedo estão aí, né? Aos patrocinadores e apoiadores, porque a gente sabe o quão importante é ter esse apoio aí do pessoal. E aqui eu deixo meu contato, então vocês têm o meu e-mail, se quiserem escrever, tem o Instagram, podem me adicionar lá também. E eu deixo meu celular também, porque às vezes o aluno quer o material, às vezes quer saber conversar um pouquinho mais, quer saber algo diferenciado, não tem problema, pode escrever, fico à disposição. Agradeço a atenção de todo mundo. Desculpa se falei rápido, ainda bem que eu não tossi muito, né? Mas eu agradeço de coração pela oportunidade, né? Sempre com muita fé em Deus que a gente consegue aí superar os desafios da vida e pensando com muito amor na radiologia, né? Que eu tô aqui. E aos meus amigos gaúchos lá que estão precisando do nosso apoio também. Muito obrigada, professor Rodine, fico aí à disposição de todos.